A gente está em contato neste momento com mais um advogado, um jurista para nos ajudar. Ele é advogado criminalista, professor também da PUC do Rio de Janeiro, André Perekmanis, conosco a partir de agora. Olá, doutor André, professor, bom dia, seja bem-vindo. Tudo bom, Fabiola? Bom dia. O senhor acredita que o diretor-geral da Polícia Federal foi pego de surpresa? Será que isso realmente aconteceu e isso é bom? Olha, é difícil dizer, né? Mas eu acho positivo, porque eu acho que se isso aconteceu é sinal de que as investigações estão correndo sem interferências, sem controle do governo. E é muito importante que a Polícia Federal possa atuar com independência, investigando todos os fatos e que todas as pessoas, não importa de onde vierem, sejam punidas por malfeitos. Então, se realmente o diretor-geral da Polícia Federal não foi avisado, isso me parece até uma coisa positiva, que mostra, como eu disse, a independência da Polícia Federal na investigação. E, aliás, eu queria uma análise sua sobre o que foi divulgado até aqui, né? A gente tem aí a denúncia de que ele teria atuado no Senado em benefício do Banco Master, assim como aconteceu também com outros parlamentares, até mesmo o Ciro Nogueira, já também pego numa operação. Dinheiro na casa dele, não sabemos ainda a origem, mas 49 mil dólares. Teria recebido vantagens através de voos, de viagens e também de ingressos de shows internacionais e um apartamento também no valor de 2,5 milhões de reais. Ele teria recebido também outros recursos, segundo essas denúncias apresentadas pela Polícia Federal. Qual é a gravidade de um senador da República, líder do governo, no Senado, alvo dessa operação de hoje, professor? Olha, é muito importante que se compreenda o seguinte: existe o que é promíscuo, imoral, e existe o que é criminoso. Então, você receber dinheiro de um banqueiro, de alguém suspeito, você andar de carona num jatinho, por si só, não é crime. É totalmente imoral, totalmente promíscuo, mas não é crime. A questão se torna criminosa quando há uma contrapartida por isso. E ao que parece, pelo que está sendo divulgado, havia na atuação do senador a contrapartida. Então, realmente, isso é gravíssimo, isso é crime, não há dúvida nenhuma. Se isso realmente ficar confirmado, claro, é crime, é um constrangimento muito grande para o governo, indiscutivelmente, até porque a gente sabe muito bem, né, que esse escândalo do Banco Master, ele vinha pegando essencialmente pessoas da oposição, do que se chamaria, né, da direita. André Mendonça, a delação não pode ser seletiva. Então, quer dizer, a investigação também não pode ser seletiva, ela tem que atingir, chegar em todas as pessoas que eventualmente tenham praticado crime, sejam elas do governo, da oposição, de direita, de esquerda, de centro, isso não importa. E o fato que está sendo narrado e trazido a público pela Polícia Federal é muito grave, indiscutivelmente muito grave. Vai lá, Josias ou Sakamoto, alguém tem uma pergunta para ele? Vamos lá. Eu tenho a pergunta. É evidente que há sempre aquela discussão sobre o ato de ofício, né? Se aquele que recebeu um determinado benefício, favores financeiros, esses voos patrocinados, ingressos, e esses mimos todos que o Vorcaro se especializou em oferecer aos seus contatos na República, né? Realmente, se não há o ato de ofício, não é possível tratar como um problema criminal. É possível que lá na frente, pessoas que receberam até esses favores saiam impunes porque não vai chegar ao determinado ato, ou fica implícito. Não estou falando de alguém que, se ficar confirmado o que a Polícia Federal está dizendo, alguém que se beneficiou de um apartamento, recebeu de presente um apartamento de 2,5 milhões de reais, recebeu por meio de familiares 11 milhões de reais, repasses do Master, não havendo a caracterização do ato de ofício, aquilo que foi feito em retribuição, de fato, é impossível caracterizar isso como uma conduta criminosa? Não, Josias, a sua pergunta é importante para a gente esclarecer. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela dispensa que o ato de ofício seja efetivamente realizado. Mas é fundamental que haja uma vinculação. Ou seja, vamos imaginar que
o senador Jacques Wagner tenha pedido um apartamento ou qualquer outra vantagem indevida, porque não precisa ser um apartamento, ou qualquer outra vantagem indevida para, no exercício da sua atividade parlamentar, atuar em favor do Banco Master, como, por exemplo, tentando aprovar aquela emenda vergonhosa, né, a emenda Master. Ainda que ele não tivesse feito isso ou não tivesse conseguido fazer isso, o crime estaria consumado. Isso é uma questão. A outra questão é se ele recebe uma vantagem dessas totalmente promíscua, mas não há nenhuma vinculação com a atividade parlamentar dele, e é claro que é muito difícil, diria eu, quase impossível a gente imaginar que não haja. Mas, vamos falar em teoria, se fosse uma coisa completamente dissociada, isso seria imoral, seria, como dito, promíscuo, mas criminoso não. Então, são coisas distintas. O parlamentar ele não precisa efetivamente realizar o seu ato de ofício, mas aquela vantagem tem que estar vinculada, ou aquela solicitação, aquele recebimento, tem que estar vinculado naturalmente a um ato de ofício. Porque senão, Josias, e é essa a tese do Ciro Nogueira, pelo que parece, nada impede que eles fossem amigos. Né? Então você não pode ser amigo de alguém que é investigado, isso pode ser promíscuo, mas isso não é necessariamente criminoso. A questão toma um aspecto de ilicitude, de criminalidade, quando a sua vantagem, que é indevida, e ela é indevida justamente porque ela está vinculada a uma expectativa, ainda que não se concretize, de malversação da sua atividade pública. Agora, o senhor não acredita André, que ele... bom dia. Vai lá. Pode ir, Sakamoto, vai. Desculpa. André, bom dia. Você acha que... A gente está falando bastante aqui na última hora sobre os cuidados que a Polícia Federal está tendo exatamente para lá na frente não dar nenhum motivo para que a investigação seja cancelada ou que partes dela sejam eliminadas porque elas estariam comprometidas. Você vê diferença na forma da condução tanto pelo STF quanto pela própria Polícia Federal em relação, e a Procuradoria-Geral da República, claro, em relação ao que ocorreu na Lava Jato? Sem dúvida. Em primeiro lugar, a Lava Jato, isso era dito abertamente, na Lava Jato se utilizava a prisão dos investigados como uma técnica de investigação, o que é uma desvirtuação completa do Instituto da Prisão Temporária e da Prisão Preventiva. Aqui a gente está vendo um cuidado muito maior e uma restrição muito maior nas prisões, né, na decretação das prisões. Essa é a primeira questão. E na Lava Jato, isso ficou muito evidenciado, havia um acerto entre Ministério Público e Judiciário para atingir um determinado grupo político específico, que, como, aliás, você disse muito bem, não é que não houvesse crimes praticados por esse grupo político. Eu acho que ninguém, em sã consciência, pode sustentar isso. Mas, efetivamente, houve uma seletividade da investigação. E o que o ministro André Mendonça disse, e se ele vai cumprir isso ou não, não sabemos, mas parece que até o momento sim, o que ele disse outro dia no julgamento eu não aceito delação, colaboração seletiva. Ou seja, a investigação tem que atingir todas as pessoas que foram atingidas. E o fato de haver, nessa investigação, uma operação dessa gravidade, com uma figura tão proeminente no governo, porque é o líder do governo, evidentemente, no Senado, indica, a princípio, que não há um favorecimento a um grupo político. Me parece que há uma diferença muito significativa entre uma operação e outra. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do afastamento dele, né? É claro que isso é um tom político, ouvimos tanto o Sakamoto quanto o Josias falando sobre isso, acham que ele deveria se afastar, né, nesse momento como líder do governo, até para não prejudicar ainda mais, né, o presidente Lula. Tem uma coluna da Dani Lima, acabou de me mandar, que ela acabou de publicar. A Dani publicou aqui que integrantes do primeiro escalão do Palácio do Planalto dizem que Jacques Wagner perdeu as condições de exercer o cargo de líder do governo. Eles esperam apenas a palavra final de Lula, que chegou de viagem dos G7 às 5 horas da manhã, chegou agora cedinho e ainda não iniciou os despachos. Porém, o presidente já foi aconselhado a travar uma linha de corte clara na linha doe a quem doer. Lula e Jacques Wagner são amigos há muitas décadas e o Lula vai ter que falar para ele, tirá-lo
como líder do governo. Segundo aqui a coluna da Dani Lima, pesou muito contra Jacques Wagner o fato de que, questionado diversas vezes sobre suas relações com os sócios do Banco Master, o senador garantiu que não havia com que ele se preocupasse. Embora ligações de parentes dele com negócios vinculados a Vorcário e Augusto Lima, donos da instituição financeira, já tivessem aparecido. Além da operação da Polícia Federal nessa quinta-feira, Jacques Wagner aparece em conversas sobre o registro de um imóvel milionário com Lima, então sócio de Vorcário hoje preso, e também debateu medidas de interesse do banco e tinha 50 mil dólares quase em dinheiro vivo nos seus endereços em Brasília. Além do Congresso, dizem que Lula demorou, aliados do Congresso dizem que Lula demorou a agir, já que até as pedras sabiam desse risco embutido em manter o petista baiano como líder. Você acha que Lula vai fazer isso, Josias? Vai afastar Jacques Wagner assim que ele começar a despachar hoje? Já devia ter afastado, Fabiola. É como dizia mais cedo, toda crise tem um preço e quando você fica regateando muito, paga mais caro. E o discurso do governo, o discurso do PT, vai perder o nexo em relação ao Flávio Bolsonaro, que está sendo torpedeado pelo governo e pelo PT por conta do pedido de dinheiro que fez ao Daniel Vorcário. Se eles não fazem nada, se mantém o Jacques Wagner na liderança do governo no Senado, e é tão absurda essa ideia que não passa pela cabeça de quem tenha raciocínio em dia. Isso estilhaçaria o discurso do governo em relação ao seu principal adversário. O discurso do Lula ficaria sem nexo. Do PT, eu até estranhei uma manifestação feita na primeira hora pelo presidente do PT, o Edinho Silva, dizendo que o Jacques Wagner merece todo o crédito. Ora, francamente, companheiro é companheiro, governo é governo, né? Companheirismo, governos à parte. Não é possível tratar esse caso como um caso banal, que pode ser ignorado, que pode ser tratado de modo convencional. Não, já devia ter sido afastado o Jacques Wagner, e há modos de fazer isso. O Jacques Wagner é muito amigo do Lula, ele não precisa sair dando pontapés no seu amigo, mas ele pode dar um telefonema para o Jacques Wagner: meu amigo, deu. As circunstâncias pedem que você se afaste da função de líder do governo. E o Jacques Wagner teria, então, uma grande oportunidade para demonstrar que a amizade do Lula é correspondida por ele. Porque, se é amigo de fato, já deve ter percebido que perdeu as mínimas condições de permanecer como líder do governo. Afora o mandato. Em relação ao mandato, ele poderia até se licenciar, mas hoje convencionou-se no Congresso Nacional, não apenas no Senado, mas também na Câmara, que a lambança é tão grande que as pessoas fingem não ver. Ainda ontem comentávamos aqui, Fabio, o Ciro Nogueira está hoje desfilando pelos salões do Congresso Nacional pelado. A Polícia Federal deixou o senador nu. E ele está lá. Todo mundo finge que o Ciro Nogueira continua composto. Mas ele perdeu o paletó, perdeu a camisa, perdeu as calças e até a roupa de baixo. E está lá. Ninguém faz nada. Não há nenhum tipo de reação, nem mesmo uma cara de nojo, muito menos representação contra ele no Conselho de Ética. Então, há dois tempos, Fabiola, quando você está diante de uma investigação criminal. Um tempo é o tempo da justiça, o tempo da polícia, que é demorado, as investigações são intrincadas, e condenação, então, vem muito depois. Agora, o tempo da política é outro, Fabiola. E quando nós estamos em temporada eleitoral, aí esse passo, o relógio anda mais rápido. O relógio não tem ponteiros, ele tem espadas. E se você não obedece o ritmo que os fatos impõem, aí a espada é severa, Fabiola. Então, o governo está demorando muito. O Palácio Planalto já deveria ter afastado o Jacques Wagner. Vamos lá, professor André. Em relação a essa coisa do afastamento, né? Ele deve perder o mandato imediatamente? Porque é curioso, é isso que o próprio Josias está falando. Vários apontados alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, num despacho do Supremo Tribunal Federal, né? Não é um vazamento pela imprensa. Esses casos que, como a gente pode entender, a Polícia Federal está investigando. Se ele foi alvo de busca e apreensão, ele está no alvo da investigação do Banco Master, não? Isso não
deveria ter um afastamento por parte dos parlamentares? Como é que funciona isso? Olha, Fabiola, a pergunta realmente é muito interessante, porque, como eu disse, na Lava Jato, houve uma diferença muito significativa de atuação do Ministério Público e do Judiciário. Utilizava-se a prisão como uma técnica de investigação. Agora, isso não tem acontecido, o que é muito positivo. Agora, existem medidas intermediárias entre a prisão e apenas uma busca e apreensão, que são o que nós chamamos de medidas cautelares alternativas. Então, uma das medidas cautelares alternativas seria o afastamento das funções, a proibição de contato com outros investigados, uso de tornozeleira eletrônica, quer dizer, são exemplos. Então, se o ministro André Mendonça vislumbrar, e no meu modo de ver, talvez fosse o caso, é difícil dizer sem analisar o todo, mas talvez fosse o caso, vislumbrar que o exercício da atividade parlamentar dessas pessoas pode atrapalhar as investigações, ele poderia sim decretar o afastamento das funções. Mas me parece que, com relação a certas figuras políticas, o ministro André Mendonça tem optado por uma cautela a mais. Fora esse aspecto que você menciona, e aí é preciso ser muito cuidadoso, de fato, né? As investigações estão em curso. Há essas cautelares a que você se refere, que são alternativas à prisão. Agora, do ponto de vista político, e aí eu pergunto porque também nos processos políticos, por vezes é preciso recorrer à defesa técnica, né? Aqui não caberia procedimentos políticos, porque estamos falando de quebra de decoro, que é um conceito político, né? Elástico. Aparentemente, alguns dos parlamentares que estão mencionados, Ciro Nogueira, eu acho que é um caso muito clássico, né? Ele não tem resposta, ele já nem responde mais às criminalidades que são atribuídas a ele, porque não há como responder. E não se propôs um mísero pedido de cassação do mandato por quebra de decoro, que é um procedimento político que independe do desfecho do trânsito em julgado, de eventual condenação. Não caberia, do ponto de vista político, providências também alternativas? Sem dúvida, Josias, sem dúvida, mas se você pensa que esse Congresso suspendeu a atividade do deputado Glauber Braga porque deu um pontapé num sujeito que foi lá ofender a mãe dele dentro do Congresso e não existe qualquer procedimento, como você disse muito bem, com relação a nenhum desses investigados por crimes muitíssimo mais graves, e quando eu digo muito mais graves, não sou eu que estou falando, é o Código Penal que diz, né? Enfim, o Congresso Nacional a gente sabe como é que funciona, quer dizer, é óbvio e é evidente que deveria haver procedimentos de cassação contra todas essas pessoas, mas, enfim, dependendo do Congresso para isso.